Bom dia. Deus tem um banquete espiritual para nós aqui, não tem não? O diabo pode tentar atacar o banquete natural, mas Deus vem com um banquete espiritual. Você crê nisso? Quero apresentar para vocês aqui o pastor Rogério Costa, um amigo querido, envolvido com as nações já há bastante tempo, tem um trabalho aí maravilhoso no Peru, aqui na América Latina, um chamado para a América Latina, líder de uma missão chamada Missão Despertar, que tem o objetivo de despertar a noiva. A noiva precisa ser despertada, não é? Eu creio que Deus vai usar ele aqui de uma forma especial. Levante a sua mão. Se você quiser ficar um pouquinho em pé, vamos orar por ele aqui juntos, tá bom? Bom que a gente faz um exercíciozinho. Levanta a sua mão. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós te agradecemos, nós te bendizemos, te exaltamos, te louvamos. E nós queremos aqui, Deus, apresentar a vida do pastor Rogério, que o Senhor possa usar o teu filho aqui de uma forma especial aqui nessa manhã. Meu Deus, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, que ele seja, ó Deus, ministrado pelo teu Espírito. Nós o abençoamos, o liberamos, ó Deus, para ele fluir em liberdade aqui nesse lugar, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui. Ano passado nós estivemos aqui e foi engraçado, né? O pessoal estava lembrando ali. No mesmo dia que eu cheguei, teve um outro surto de diarreia no ano passado. Aí eu falei com Jesus, eu não vim aqui trazer caganeira para ninguém. Aí eu chego aqui de novo. Meu Deus do céu. Nós queremos compartilhar um pouco a palavra de Deus, mas antes nós vamos falar um pouco sobre medida espiritual e o sacerdócio de Melquisedeque. Nós vamos ficar um pouco de pé. Eu queria orar. Então, eu queria que você, essa é uma oração, como o tema desse ano é transformação, uma oração de renúncia. Nós sabemos que tudo isso também tem, como o Ricardo disse, uma origem espiritual. Coloque a mão no seu coração, por favor. Vamos quebrar qualquer influência de demônios aqui nessa manhã. Vamos orar juntos, oração coletiva, dizendo: diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, diante dos anjos, dos principados e potestades, nós, como Igreja de Jesus Cristo, reafirmamos: Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o meu Rei, é o meu Deus, a quem sirvo, não sirvo a nenhum outro Deus. Declaro que Jesus Cristo levou sobre si todos os meus pecados. Eu renuncio à influência de Satanás e seus demônios. Eu renuncio todas as obras das trevas. Eu desligo agora, pelo sangue de Jesus, toda a obra do inferno. Eu coloco o poder do sangue de Jesus no mundo do espírito, impedindo a influência das trevas na minha vida, na minha família, no meu ministério. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio todo o envolvimento com idolatria. Eu renuncio toda obra das trevas. Eu desligo espiritualmente qualquer vínculo espiritual com a idolatria. Peço perdão a Deus e cancelo a influência espiritual
de adoração a outros deuses, veneração, oferendas, pactos, envolvimentos em celebrações espirituais a outros deuses. Eu renuncio toda obra do inferno contra a minha vida, contra a minha família. Pelo sangue de Jesus, eu declaro desligado a influência das trevas. Eu cancelo, em nome de Jesus, qualquer influência de festas religiosas, alimentação, que possam estar afetando a minha vida, a minha família, meu ministério. Pelo sangue de Jesus, eu desligo agora, eu quebro agora qualquer direito legal de Satanás e seus demônios de atuarem na minha vida, de atuarem na minha família. Pelo sangue de Jesus, eu ordeno, demônios, saiam agora, para nunca mais voltar. Eu declaro, quebrado está toda maldição hereditária, toda palavra contra a minha vida, contra a minha família. Eu desligo agora nas regiões celestiais. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio qualquer simpatia, qualquer influência das obras das trevas contra a minha vida, benzimentos, toda obra do inferno, eu declaro quebrado. Pelo sangue de Jesus, eu quebro também a influência espiritual de amuletos, talismãs, patuás, qualquer objeto com o fim de dar sorte e de me livrar-me do mal. O meu livramento vem do Senhor. O sangue de Jesus é suficiente. Eu renuncio qualquer vínculo com adivinhação, com demônios, de obras místicas. Eu declaro quebrado qualquer influência espiritual de demônios na minha vida, na minha família. Renuncio ainda todos os poderes paranormais, visões de vultos, audição de vozes, espíritos das trevas, pressentimentos, coisas semelhantes que não vêm de Deus. Eu ordeno, sai da minha vida, sai da minha família, saia do nosso meio, todo espírito de enfermidade, em nome do Senhor Jesus. Quebrado está todo envolvimento com nova era. Eu cancelo e desligo a influência das trevas na minha mente, no meu corpo, no meu espírito. Quebrado está todo direito legal de Satanás e seus demônios. Eu renuncio à obra do diabo através do espiritismo, kardecismo, umbanda, candomblé, quimbanda, magia negra, qualquer outra linha de feitiçaria, da macumba, que invocam poderes espirituais contra a obra de Deus. Eu renuncio agora, em nome de Jesus. Eu ordeno todo o poder das trevas, saia da minha vida, saia da minha família. Eu profetizo um tempo de transformação na minha identidade, no meu ministério, na minha descendência. Eu estou ligando nos céus o poder do Espírito Santo, jorrando nesse lugar, ativando meu ministério, meu chamado, as revelações de Deus,
os desenhos do céu, os desenhos de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Eu renuncio todo ensinamento que ficou impregnado na minha mente contra a palavra de Deus. Saiam da minha vida todo sofisma, todo engano, toda obra do diabo através do ensino. Eu renuncio agora. Põe a mão na sua mente. Eu renuncio tudo aquilo que foi semeado na minha mente contra os pensamentos de Deus. Eu elevo os meus pensamentos cativos a Cristo Jesus para cumprir a sua vontade. Só Jesus é o meu Senhor. Pelo sangue de Jesus, eu agora declaro a transformação da minha mente, porque eu vou experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pelo sangue de Jesus, põe a mão no seu coração. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio toda influência, todo pacto de espíritos das trevas que entraram em minha vida através de pecados sexuais. Pelo sangue de Jesus, eu renuncio todo espírito de sedução, lascívia, sensualismo, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo, masturbação, pornografia, orgia sexual, libertinagem, bastardismo, estupro, fetichismo. Em nome de Jesus, saia da minha vida para nunca mais voltar. O meu corpo é templo do Espírito Santo. Eu agora declaro o sangue de Jesus me purificando. Peço perdão a Deus pelos pecados cometidos, de qualquer ato sexual fora do casamento. Pelo sangue de Jesus, qualquer vínculo espiritual com as trevas quebrado está. Eu declaro, eu e minha casa serviremos o Senhor. Diabo, em nome de Jesus, saia da minha vida, saia da minha família, saia do meu ministério, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Aleluia. 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 Dá um abraço nesse vizinho aí. Fala, você é santuário de Deus. Aleluia. Êxodo 19. Enquanto você localiza, eu queria registrar e agradecer a Deus pela vida do Ricardo, que está aqui, essa visão tão tremenda de levantar uma geração que vai tocar as nações, amém? Nós somos a geração que vão tocar as nações esse tempo do avivamento da chuva serôdia. Veja que os meios de transporte, os meios de comunicação, o acesso à língua, como tudo isso hoje tem favorecido nós levarmos o Evangelho de Jesus aos povos não alcançados, a lugares que ainda não conhecem a mensagem da salvação de Deus em Cristo Jesus. Tudo hoje favorece. Deus te colocou nessa geração, nesse ambiente espiritual, para que você possa compreender, nós somos a geração para nos locomover, porque o nosso Deus é um Deus em movimento. Ele é como um vento, não se sabe de onde vem nem para onde,
Então, Ele é um Deus em movimento. E essa geração poderosa vai tocar as nações da terra. E eu creio nisso. Creio na vida do meu amigo Léo, da Mônica, meus amigos, pastores, cheios da presença de Deus. Eu fiquei muito feliz de ver a pastora Lili. Cadê ela? Ela é muito linda. Nós estivemos no Haiti juntos. Encontrar aqui os irmãos, né? Para nós é motivo de grande honra. Eu sou casado com a Cris, eu amo a minha esposa, temos 4 filhos, a Rebeca, o Israel, a Giovana e a Ana Clara. Todos a cara do papai do céu, irmãos. E nós estamos muito felizes, né? Servimos a Deus, já temos igrejas implantadas aqui em vários estados do Brasil. E é uma alegria, né, estar aqui compartilhando a mesa do Senhor. Nós vamos compartilhar também. Eu tenho aqui meus 3 filhinhos aqui, a Noara, a Bruna. Fique de pé, por favor. Noara, Bruna. Glória a Deus. Estão solteiras, né? Se você é crente, rico e bonito, né? Tem aqui também o Bieda, que está aqui comigo. São príncipes do Senhor. Brincadeira, irmão. Se você só for crente e rico, está valendo. Glória a Deus. Vamos lá, Êxodo 19. Descontrair um pouquinho. Êxodo 19. Nós vamos falar um pouco sobre uma visão de Deus que pode te levar numa dimensão nas regiões celestiais diferenciada. Uma visão de Deus chamada sacerdócio. Por que nós temos que compreender esses princípios espirituais? Os sacerdócios são práticas espirituais que podem mudar a sua identidade, o impacto da sua vida, pode mudar a sua história, a sua descendência. Quando nós compreendemos sobre esses princípios espirituais, vai abrir uma visão. Eu espero servir os irmãos aqui com essa visão, amém? Êxodo 19, nós começamos a entender um pouquinho o coração de Deus, desde quando Ele estabeleceu o sacerdócio levítico. O propósito de Deus não era só a tribo de Levi exercer um sacerdócio diante dele. O propósito de Deus, quando nós vemos o Senhor falando com Moisés, era que todas as tribos pudessem ministrar diante dele. O que aconteceu que somente a tribo de Levi permaneceu? As demais tribos se contaminaram com o bezerro de ouro, ofereceram uma adoração a um outro Deus, e somente a tribo de Levi decidiu permanecer fiel ao Senhor. Veja aqui no verso 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veja, era para ser um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes que teria como missão principal exercer uma adoração diante de Deus,
conhecer a Deus, fazê-lo conhecido pelas outras nações da terra. Essa é a missão da igreja hoje. Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido em toda a terra. Um reino de sacerdotes que exerceria um governo, que exerceria autoridade. Porém, por causa do pecado, onde eles quebraram esse princípio da aliança, no verso 5, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Eles não guardaram a aliança. Irmãos, o princípio da aliança no reino é algo muito forte. Um sacerdócio, ele é exercido através de práticas espirituais, onde, por causa do pecado, tem que haver derramamento de sangue. Então, a aliança consumada, nós sabemos pelo sangue de Jesus, este cálice, a nova aliança no meu sangue, nos permitiu novamente nos relacionarmos com Deus. Diga relacionamento. O sacerdote tem relacionamento pelo sangue. Por isso a área sexual é uma das áreas mais atacadas pelo diabo, por causa do princípio da aliança. O princípio da aliança que Deus estabeleceu entre os homens, o matrimônio, o casamento digno de honra entre todos é o matrimônio e o leito sem mácula. Ele é tão atacado na mente. As maldições estão relacionadas às práticas sexuais ilícitas. É através de toda relação sexual, ela tem derramamento de sangue. O esperma, por exemplo, dentro do princípio espiritual, é chamado de sangue branco. Quando você estabelece a aliança entre um homem e uma mulher para gerar vida. A aliança foi estabelecida por Deus para gerar vida. Mas ela também pode gerar morte. E como aqui é uma geração jovem, nós somos jovens, amém? Você tem que compreender que as suas lutas na área sexual, elas não são lutas apenas de um desejo carnal e você precisa, como filho de Deus, compreender que há um princípio espiritual envolvido. O seu corpo é templo do Espírito Santo, é a habitação do Espírito de Deus. Você foi gerado, chamado por Jesus, que foi Ele que te escolheu, para gerar vida na terra. Então, qualquer vínculo sexual fora do casamento é pecado. Há derramamento de sangue. A mulher, ela é um portal espiritual, porque ela veio para trazer vida. Ela traz, Deus nos gerou antes da fundação do mundo, e introduz no ventre da mulher, para trazer vida dentro de uma determinada geração. Então essas áreas são muito atacadas. A área sexual, você perceba hoje esse movimento do relativismo, do homossexualismo, ideologia de gênero. Toda essa influência do diabo tentando estabelecer e impactar uma geração para quebrar os princípios de Deus. Irmãos, é uma batalha espiritual que está acontecendo. Esse liberalismo que existe. E nós como igreja, muitos jovens aqui dentro de escolas, muito cuidado, você vai retornar para a sua cidade, cuidado com a libertinagem, guarde o seu coração, guarde o seu corpo. Você é um portal do céu, um portal é um canal de comunicação entre dimensões. Você está sendo chamado por Deus para ser um portal do reino dos céus na terra. Satanás sabe
que sobre a sua vida há o sangue de Jesus, e ele só pode impedir o fluir das bênçãos do reino dos céus através de um portal, quando ele estabelece um direito legal para fechar aquele portal. E isso muitas vezes acontece através da sexualidade. Quantos homens de Deus e mulheres de Deus caindo nesse pecado? A pornografia entrou através da internet. Então, entenda que isso é uma guerra. Não seja vítima da ignorância espiritual. Não entra por esse caminho. Você é um portal dos céus aqui na terra. Você é um portal de Deus. Então guarde a sua vida, a integridade da sua vida. Esses espíritos estão atuando, irmãos. E não é brincadeira. Não é brincadeira. Nós precisamos entender que Deus, Ele estabeleceu esses princípios com o propósito de nos qualificar a avançar, a destruir as obras do diabo. Amém? Fecha parênteses e voltemos aqui. Êxodo 20. Olha o que acontece agora quando o povo, verso 18, todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clangor da trombeta e o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, e te ouviremos. Porém, não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o espírito de temor virá sobre a sua vida. O temor de Deus, para você não cair em tentação. Porque quando a pessoa perde o temor de Deus, ela perde o temor do pecado. E um dos 7 espíritos de Deus é o espírito de temor. Quando nós temos o temor de Deus, a santidade vai nos acompanhar. Quando temos o temor de Deus, nós vamos escolher palavras, pensamentos, pessoas, ambientes. Agora, onde não há o temor de Deus, não há o temor do pecado. Moisés estava dizendo: olha, vocês precisam de ter o meu temor. Deus falando através de Moisés. O temor de Deus. Só que o povo não entrou, irmãos. Irmãos, o povo estava com medo de Deus. Fale nós, você, Moisés. Não, Deus, como assim? Moisés entrou na nuvem. Ele veio trazendo, ele trouxe as tábuas, agora ele tinha relacionamento com Deus. Irmãos, o sacerdócio, ele te leva a um relacionamento. Deus estabeleceu o sacerdócio porque Ele quer relacionar com o seu povo. Ele quer relacionar com você através da palavra, através da adoração, através das orações, através das ofertas, através do mover profético. Há um desejo no coração do Senhor de se relacionar conosco. Porém o povo havia pecado, perdeu o acesso. E então Deus traz a revelação do tabernáculo para Moisés. Agora somente a tribo de Levi. E ele estabelece 3 dimensões do tabernáculo: átrio, santo lugar e o santo dos santos. E naquele sacerdócio do tabernáculo, ali aponta para os 3 tipos de sacerdócio que Deus estabeleceu nas Escrituras: o sacerdócio de Levi, o sacerdócio
dos nazireus e o sacerdócio de Melquisedeque. E ali o tabernáculo era uma ilustração de uma caminhada espiritual em direção a Melquisedeque, em direção ao Santo dos Santos. Em Levi, nós encontramos a lei de Deus para revelar o pecado do povo. Paulo explica isso na carta aos Gálatas. Então a lei veio para que eles soubessem que os seus comportamentos fora o padrão de Deus era pecado e eles precisavam se arrepender. Então a primeira dimensão do sacerdócio é o arrependimento. Depois ele levanta um outro modelo de sacerdócio, aonde homens seriam separados para se consagrar a Deus com o cumprimento profético. Irmãos, Deus sempre levanta profetas quando o sacerdócio está falho. Se não há sacerdócio, Deus tem que levantar os profetas para que eles se voltem a Deus, para restaurar a adoração, para restaurar o relacionamento. Então ele levanta um sacerdócio dos nazireus para tempos de crises terríveis. Ele levanta pessoas consagradas, como Samuel, como Sansão e como João Batista. E ali os profetas, eles vêm tentando trazer um alinhamento do céu com o que está acontecendo. Deus olha para o seu povo, como olha para nós, olha para a nossa nação, olha para a igreja. E levanta a voz profética, com o propósito de restaurar a adoração. Irmãos, o que aconteceu quando Jesus começou o seu ministério? Quando ele começou o ministério, ele não foi no templo para se apresentar a Caifás, uma vez que ele era a autoridade do sacerdócio levítico. Mas ele foi a João Batista, que era um nazireu, porque ali agora havia uma transferência de sacerdócio. Assim como João nasceu de Zacarias, que era um sacerdote levita. O ideal era João dar seguimento ao sacerdócio do pai. Zacarias era do turno de Abias, exercia um sacerdócio, mas Deus levanta, num tempo de crise espiritual, um nazireu profeta, trazendo um alinhamento dos corações para receber um sacerdócio superior. Então, João, filho de Zacarias, ele vai pregar no deserto, e quando o Senhor vem, ele não vai em Caifás, ele vai em João Batista. Ali, naquele batismo, houve uma transferência. Agora não é mais Levi, agora não é mais os nazireus, agora é a dimensão de um sacerdócio, aonde todo aquele não é mais a tribo de Levi, não são mais os escolhidos. Agora, a maior manifestação da ordem sacerdotal de Melquisedeque é o grande amor de Deus. Quando você olha para Êxodo 19, verso 6, olha aí para você ver. Vós me sereis reino de sacerdotes. Agora volta um pouquinho aí em Gênesis 18. Jesus veio estabelecer uma nova ordem sacerdotal, e que a igreja pouco se fala a respeito disso. Aleluia, aleluia.
Perdão, Gênesis 14, verso 18. Gênesis 14, verso 18. Olhe só a ordem sacerdotal de Melquisedeque. E eu quero me ater a isso, por isso que eu não fiquei muito ali, nem em Levi, nem nos nazireus, porque nós queremos falar de Melquisedeque, que é o que nos interessa hoje, amém? Verso 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era o quê? Sacerdote. Ele era rei e sacerdote. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele era rei e sacerdote. Em Êxodo 19, Deus queria um reino de sacerdotes. Nós recebemos de Jesus o reino. Mas não há reino sem sacerdócio. O pão e o vinho, ele fala de duas dimensões que foram entregues. Se você observar as pessoas que comeram pão e vinho no Antigo Testamento até chegar à Santa Ceia, você vai observar que foram pessoas que andaram numa dimensão espiritual diferente. Pão e vinho. Melquisedeque trouxe pão e vinho. Ele entregou para Abraão. Ele mudou a identidade de Abraão. Ele transformou Abraão em um pai de nações. Irmãos, essa manhã Deus está trazendo pão e vinho para transformar sua identidade. Pão e vinho, aliança. Era sacerdote do Deus Altíssimo. 19. Abençoou ele a Abrão e disse: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. O dízimo, vou abrir um parênteses, não é da ordem levítica, é da ordem de Melquisedeque. Por isso que muita gente fala, mas o dízimo é da lei. Não, meu irmão, você precisa ler Bíblia. O dízimo é antes da lei, durante a lei e depois da lei. O dízimo é honra a Deus. Quem estabeleceu a ordem sacerdotal? Jesus deu pão e vinho, celebrou a ceia. Abraão deu o dízimo a ele. É tão tremendo isso, irmãos. Tanto o pão e o vinho que o Senhor trouxe para nós, quanto o dízimo, fazem parte da ordem de Melquisedeque. Você pega Malaquias 3, que é o que todo mundo conhece. O que está escrito em Malaquias 3? Trazei todos os dízimos à casa do Senhor. O que mais? Para que haja mantimento na minha casa. O que mais? Olha só o que ele diz ali. Por vossa causa, repreenderei o devorador. Devorador era um tipo de gafanhoto que comia o trigo. O que você faz com trigo? Pão. E a vossa vide não será estéril. O que você faz com a uva? Por vossa causa repreenderei o devorador, e a vossa vide não será estéril. É pão e vinho. Nós recebemos de Deus pão e vinho. O dízimo é da ordem sacerdotal de Melquisedeque. E para você que não é dizimista, você está perdendo um grande privilégio de honrar a Deus.
Eu espero que você saia dessa escola transformado no seu bolso também. Que você honre a obra do Senhor na terra. Pão e vinho. Pão e vinho. Quer mais? Pão e vinho? Provérbios 3. Honra o Senhor com as primícias de toda a tua renda. Que mais? E então se encherão os teus celeiros. O que você guarda no celeiro? Trigo. E transbordarão de vinho os seus lagares. Honra ao teu Senhor. Nós estamos em Melquisedeque. Boaz, quando Ruth, que é uma figura da igreja, ele apresentou para Boaz, o resgatador, pão e vinho. Irmãos, essa ordem sacerdotal é linda. Vamos caminhar. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. A ordem sacerdotal de Melquisedeque é para nos fazer reis, se tivermos um sacerdócio. Você não vai governar se não há relacionamento. O nível de autoridade que você vai impactar de governo sobre sua vida, suas finanças, sua família, depende do seu nível de sacerdócio. Eu só vou dar uma passada por aqui, irmãos, para a gente começar a pregação daqui a pouquinho. Verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Posso ouvir um amém? Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Verso 6, vamos juntos. Jesus veio nos constituir reino e sacerdotes, como foi o sonho de Deus com Moisés em Êxodo 19. Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, ele veio para nos constituir reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Vamos aqui em Apocalipse, capítulo 5 agora. Ali agora, esse texto é tremendo. Quando Jesus toma o livro, verso 7, veio pois, estão comigo? E tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, adoração, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então aqui diante do trono do Cordeiro tem harpa e taças. Quando você lembra de harpa na Bíblia, de quem que você se lembra? Davi. Aí Davi escreve o Salmo 23 e diz: coloque uma mesa diante dos meus inimigos,
cálice transborda. Então eu posso sentar diante dos meus inimigos. Davi tinha uma revelação, porque Davi andou na ordem de Melquisedeque. Davi se moveu além do seu tempo. Davi, Abraão e outros, eles andaram numa dimensão aonde o cálice, a taça de ouro, a adoração, o sacerdócio. Davi, ele só perdeu as guerras para ele mesmo. Ele nunca perdeu uma guerra para os inimigos. Porque ele tinha um sacerdócio. E o que acontece quando você enche a sua taça de oração? Você chega diante de Deus, verso 9, e entoava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Completa em verso 10. E reinarão sobre a terra. Nós somos da ordem sacerdotal de Melquisedeque. Nós recebemos de Melquisedeque reino e sacerdócio. Só que quando o sacerdócio não é exercido, oração, palavra, jejum, adoração, dízimos, ofertas, serviço, nós perdemos a autoridade de reinar. Você vai governar, exercer autoridade sobre demônios na proporção do seu sacerdócio. Se você não está aguentando expulsar um demônio da canela fina, como é que você vai enfrentar principado de nações? Você vai entrar nessas regiões para tirar pessoas de lá. Se você nem orar, você está orando. Fala de um jejum de 24 horas. 24. Outro dia fui atender um pastor lá de Ribeirão Preto. O diabo arrebentou o ministério dele, arrebentou com a família dele. Aí eles levaram ele lá para a igreja. Ele estava mal, ele estava muito mal. Aí eu falei: pastor, eu quero te ajudar, eu quero te servir, meu irmão. Eu creio no poder restaurador de Jesus e você vai ser restaurado. E ali eu comecei a ministrar, eu falei: olha, então amanhã a gente começa o primeiro dia do nosso jejum de 24 horas. E eu vou estar jejuando com o Senhor. Nós vamos ler aqui o livro de Josué, e todos os dias vamos ler o livro de Josué inteiro. Aí nós vamos jejuar 24 horas, porque cada livro da Bíblia tem uma unção, e a unção de Josué é de conquista, e você precisa entrar num tempo de conquista. E ali ele falou assim: jejum de 24 horas? O cidadão nunca havia feito um jejum de 24 horas. Ele me confessou isso. Eu falei: pastor, o senhor não pode se mover numa obra espiritual na força do braço. As armas de nossa milícia não são carnais. Elas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, sofismas, contra tudo que se levante contra o conhecimento de Deus. Aí você está lá na sua família, tem pessoas lá que não conhecem a Cristo, você nem ora por eles. E você fica olhando, um dia Jesus vai salvar eles. Irmãos, Jesus também quer salvar ele, como você quer que ele seja salvo. Mas se você não tiver um sacerdócio, escrever o nome deles lá, profetizar sobre a vida deles, orar por eles, quebrando as cadeias do diabo, ordenando que os demônios saiam da sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Se você não exerce um sacerdócio, você não vai ter autoridade para colocar em liberdade a sua família. Você não colocou em liberdade a sua família e quer fazer missões? Faz missões na sua casa. Não tem sacerdócio, não tem oração, não ora, não honra os pais, não jejua.
não oferta para missões. Então, preste atenção. Vamos aqui em Hebreus, capítulo 6. Hebreus capítulo 6. Verso 17. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, das quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, Santo dos Santos. Verso 20. Onde Jesus, completem, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, sumo sacerdote para, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus é o sumo, o principal, o sumo sacerdote para sempre. Nós somos servos de Jesus, gerados por Ele, nascidos de novo pelo Espírito, temos a identidade, fomos constituídos reino e sacerdotes, gerados na ordem de Melquisedeque, a ordem da aliança, pão, vinho, dízimos, ofertas. Nós estamos debaixo de uma ordem sacerdotal e às vezes não exercemos o nosso sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E essa ordem de Melquisedeque, de Gênesis 14, que deu a Abraão pão e vinho, e lá na ceia com os discípulos, isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. A gente acha que o que é em memória de Jesus é o pão, mas não é, irmãos. Quando Ele entrega o pão, é para você se lembrar que do mesmo jeito que Ele se entregou na cruz, é para você se entregar também. Façam isso em memória de mim, é ir para a cruz. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. O em memória de mim é derramar o seu sangue para que outros sejam salvos. Em memória de Jesus não é comer o pãozinho, beber o suquinho de uva no culto de domingo, não. É dar a sua vida e derramar o seu sangue pelo Evangelho. Aleluia. Façam isso em memória de mim. Assim como meu mestre morreu, eu tenho que dar a minha vida. Assim como ele derramou o seu sangue, eu tenho que derramar o meu pela causa do Evangelho. A ordem de Melquisedeque é dar, não é receber. Muitos falam assim: hoje eu vou no culto receber a minha bênção. Mas na ordem de Melquisedeque não existe isso. Em Melquisedeque, hoje eu vou no culto oferecer minha vida. Em Melquisedeque você entrega reino e sacerdócio. Você governa na proporção do seu sacerdócio. Poucas pessoas já leram a Bíblia toda. São dizimistas fiéis. Tem uma vida de oração, não é orar. É uma vida. Uma vida de oração. Uma vida de jejum. É uma vida. Não é se você jejua. É se isso é seu estilo de vida. É o seu estilo de vida. É
sua maneira de viver. A ordem sacerdotal de Melquisedeque, que Jesus é o sumo sacerdote. Ele entrou além do véu. Irmãos, é uma caminhada. A gente aceita Jesus, a gente entra pela porta do caminho. E ali você se arrepende dos seus pecados, você depois passa pela porta da verdade, você começa a conhecer as Escrituras, você recebe a unção do Espírito, é batizado no Espírito Santo, você começa a servir. Então, no átrio, é o lugar do arrependimento, da transformação da identidade. Quando você estuda o tabernáculo de Moisés, você percebe que em cada dimensão do tabernáculo havia um tipo de veste diferente. Então, os sacerdotes do átrio, eles tinham uma vestimenta muito simples. Era um manto com tipo um avental, onde eles sacrificavam e depois se lavavam na bacia de bronze. Agora, quando eles entram no santo lugar, eles recebem uma outra vestimenta. Isso fala de um novo batismo, de uma nova identidade, saindo de uma dimensão dentro do reino e entrando em outra dimensão, uma dimensão profética, uma dimensão de serviço, uma dimensão onde os dons se tornam ministérios, aonde você é usado pelo Espírito Santo poderosamente. Agora, quando você entra no Santo dos Santos, as vestes são outras, irmãos. As vestes do sumo sacerdote, elas têm muito significado. Ou seja, para você entrar num lugar diferente nas regiões celestiais, você tem que trocar de roupa espiritual. Você tem que perder. Roupa fala de identidade. Eu dei aula em universidade muitos anos. Aí quando era a turma de engenharia, você olhava para os meninos lá e era tudo igual. Calça jeans, camisa, e às vezes de bota. Aí eu olhava para o pessoal da psicologia, os caras com bolsinha, cabelo assim mais solto, roupa mais solta. Aí chegava na turma do direito, todo mundo social. Era interessante, eu achava aquilo, eu ficava pensando, o reino é assim também. Porque nossa identidade determina nossas vestes. A sua identidade vai trocar de vestes. O seu espírito, Deus te trouxe para essa escola para você trocar de roupa. Ele vai derramar um batismo sobre a sua vida. Você vai receber vestes para entrar em dimensões espirituais que você nunca esteve, para fazer para Deus algo que você nunca fez, para receber revelações que você nunca havia compreendido. Quando Deus muda a identidade, Ele muda as vestes, muda as revelações, muda o serviço, muda o sacerdócio, muda a linguagem, muda geograficamente. Se prepare, o Espírito do Senhor está dizendo, pessoas vão mudar de lugares. E não se assuste quando você mudar. É o Senhor. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Era uma mudança geográfica, porque Deus queria mudar a identidade dele. Aleluia. 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 O anjo do Senhor trocou as vestes do sumo sacerdote Josué. No livro de Zacarias capítulo 3, ele tirou a mitra, ele tirou as vestes, ele colocou vestes limpas, ele colocou na mente santidade ao Senhor, santidade ao Senhor. O Senhor vai trocar sua mitra, sacerdote, a santidade vai ser o seu pensamento, a santidade ao Senhor vai ser a maneira de você caminhar. Jesus, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. E ali, quando nós começamos a exercer um sacerdócio, agora vai começar a pregação. Nós vamos começar a produzir uma medida. Existem medidas espirituais, anote isso, medida espiritual. Existe medida tanto para o lado das trevas, quanto para o reino de Deus. Abra sua Bíblia em Gênesis
capítulo 15. Olha só. Medida espiritual. Verso 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, olha a profecia, tornarão para aqui. Quantos estão comigo? Porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Olhe para mim, amorreus era uma referência aos povos daquela terra, a terra de Canaã. Medida de iniquidade, viu isso na sua Bíblia? O porquê que a profecia foi para a quarta geração? Porque aquele povo eram idólatras, eram perversos, e a medida de pecado, ela vai subindo. Então a profecia era, da quarta geração, eles vão perder o direito legal da terra. Então, a sua descendência retorna. Há uma medida de iniquidade que envolve uma pessoa, uma família, uma região, uma nação. Há uma medida, e se essa medida, ela vai crescendo, ela chega numa medida que o juízo se manifesta. Por que Deus estabeleceu o sacerdócio? É o meio pelo qual nós destruímos a medida de morte, a medida de juízo. Então, quando você, lá na beirada da sua cama, se prostra e começa a clamar o sangue de Jesus, a confessar os seus pecados diante de Deus, a clamar a Deus, a pedir perdão por todas as coisas ilegais no reino de Deus que você praticou, você está, através do sacerdócio, uma ilustração, baixando a medida do juízo. Quando João Batista, ele foi enviado na ordem dos nazireus para profetizar arrependimento, preparando o caminho do Senhor. Por que Deus teve que enviar João? Por que não enviou Jesus direto? Porque havia uma medida aonde eles não suportariam a manifestação do Filho de Deus. Então eles teriam que ter arrependimento dos seus pecados, converter os seus corações, preparar o caminho para a manifestação de Jesus. Você pega uma pessoa na sua família, a pessoa, ela bebe, fuma, torce para o Flamengo, todo tipo de pecado. Vocês estão tão sérios que eu falei, deixa eu quebrar o clima um pouquinho. A pessoa, ela está no mundo, e você quer que ela seja salva. Aí você chega para ela, fala de Jesus, aquela palavra não entra. Estão entendendo? Ela precisa de uma intercessão para quebrar a medida da iniquidade que está sobre aquela terra. Então aí você ora uma vez, parece que não aconteceu nada, quebrou uma parte da medida. Você continua agora não só vou orar, mas vou orar e jejuar. Aí você ora e jejua. Agora você ora, jejua, intercede pela vida dela, faz uma campanha, 40 dias, vou para o monte, eu vou interceder. Essa pessoa vai ser salva em nome de Jesus. Essa medida de iniquidade, demônio, solta minha família, solta em nome de Jesus. A medida da sua intercessão, do seu sacerdócio,
vai quebrando as estruturas da maldade, para que aquela pessoa esteja com o coração preparado para receber Jesus. Isso acontece dentro do contexto de uma pessoa, uma família, uma nação. Há mais de 10 anos eu fui ao Peru, fui ministrar no congresso, e aí eu estava lá orando, me preparando para ministrar um treinamento de pastores lá em Lima, e o Senhor falou assim para mim: eu quero que você levante um altar nessa nação. Uau! E Deus me entregou algo assim muito forte, de que por um tempo Ele operou através da ação social, por um tempo Ele operou através do evangelismo, mas chegou um tempo que Ele vai levantar missionários que vão entrar nas nações com altares, para destruir a influência dos principados. Às vezes Deus vai levantar os intercessores, para colocar os intercessores nas nações, para levantar um altar a Deus. Aquela pessoa vai orar, jejuar, exercer um sacerdócio, onde as estruturas das trevas começarão a cair. Às vezes não é nem ela que vai colher, é outro. Mas o trabalho dela foi reduzir a medida de iniquidade de uma região. Por isso nós temos que operar como corpo. Estão compreendendo? Essa visão da medida, vamos lá em Romanos capítulo 6. Aqui eu peguei só um exemplo, o tempo não permite. Existem vários exemplos de medidas espirituais. Romanos capítulo 6. Aleluia. Deus está aumentando a sua medida. Romanos capítulo 6. O sacerdócio, ele é usado por Deus para aumentar a nossa medida. E quando nossa medida vai aumentando, nós vamos mudar as nossas dimensões, vamos mudar as nossas vestes, vamos receber autoridade para manifestar o reino. Estão entendendo? É um reino de sacerdotes. E quando você está exercendo um sacerdócio, a sua medida espiritual está crescendo. Na medida que você vai crescendo nas regiões celestiais, a sua medida vai crescendo. Você vai orando em línguas, você vai orando em português, você vai orando a língua natural, você vai ministrando ao Senhor, você vai ministrando a Deus, a sua medida vai crescendo. E de repente um vento impetuoso te pega. Por isso que Jesus falou: olha, permaneça em Jerusalém. E se passou 10 dias da ascensão de Jesus até a festa de Pentecostes, e eles ficaram 120 orando no cenáculo, produzindo uma medida de oração. Dos 500 que viram Jesus subir, 120 permaneceram orando, 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 orando. De repente, eles já não eram mais pescadores, não eram mais cobradores de impostos. A medida trouxe sobre eles um batismo de uma nova identidade. A sua medida está crescendo aqui nessa escola. Você vai receber um batismo de uma nova identidade. Eu estou profetizando na sua vida. Você não vai retornar para sua casa na mesma condição que você veio. O Senhor está trocando vestes. O Senhor está mudando destinos. O Senhor está mudando nomes. O Senhor está mudando a identidade nas regiões celestiais. Se você crê, faz um barulho aí. Aleluia. Aleluia. Romanos 6. Toda vez que você peca, olhe para mim, para você entender esse texto. Vamos supor que você falou uma mentira. Para onde vai esse pecado? Ele vai para um lugar no seu espírito, que se você continua mentindo, vai produzindo uma medida, até que venha um juízo.
Então, você falou uma mentira. Você teve um pensamento impuro, e não houve arrependimento. Você cometeu um pecado contra a autoridade. Você desonrou seu pai e sua mãe. Tudo isso está sendo registrado. E é isso que Paulo está dizendo. Esse tumor espiritual, esse câncer, ele vai crescendo a ponto de manifestar na pessoa morte espiritual. Vai crescendo uma medida de maldade dentro da pessoa. Isso é chamado de corpo do pecado. O corpo do pecado, ele é destruído através do arrependimento e da confissão dos pecados. Por isso Deus estabeleceu o sacerdócio para o homem. O sacerdócio foi estabelecido por Deus depois da queda, para que o homem pudesse se arrepender, apresentar sacrifícios de arrependimento, para que ele pudesse cancelar a influência do pecado. Irmãos, Deus nos ama muito. Só que a gente, por não entender, a gente não pratica. O que você não compreende, você não desfruta. Olha só, capítulo 6 de Romanos, verso 4 em diante. Vamos pegar do 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Por quê? Se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Aleluia! Você pecou, se arrependa, para que o corpo do pecado seja destruído, para que você não se torne. Aí a pessoa, olha o que acontece, ela começa fumando, depois já a maconha já não serve, ela passa para uma outra condição de cativeiro, as drogas vão mudando, a pessoa começa, assiste um filme pornográfico, outro, depois ele entra em adultério, depois o corpo do pecado vai crescendo, até que ela sofre um juízo. E foi isso que aconteceu com os amorreus. A iniquidade deles, a medida de iniquidades foi crescendo. Estão entendendo? Cresceu a tal ponto que eles perderam o direito da terra. Sodoma e Gomorra, havia tanta perversão que a medida de iniquidade foi crescendo e sofreram juízo. Nínive, a medida da iniquidade foi crescendo e Deus se compadeceu daquele povo. Ele envia Jonas. Fala para aquele povo se arrepender, senão eu vou destruir eles. Por isso que a igreja, nesse tempo, nós temos que ter um arrependimento pela nossa nação. Nós temos que ter um arrependimento pela nossa cidade. Nós temos que clamar a misericórdia de Deus sobre as nossas famílias. A nossa intercessão, nosso sacerdócio é para destruir a medida de maldade. Estão entendendo, irmãos? Agora, quem não entende isso? As pessoas hoje orando, às vezes elas orando por necessidades pessoais assim tão triviais, coisa que não é nem oração, irmãos, é trabalho, coisa que o ímpio conquista. Você tem que orar por aquilo que está no coração de Deus. Mas se você não conhece o coração de Deus, nós precisamos desenvolver um relacionamento para sermos intercessores na terra, termos um sacerdócio na terra, um sacerdócio nas nações, um sacerdócio. Eu fui lá na tribo indígena, estou indo lá mês que vem agora, e nós damos treinamento para os índios. Eles são analfabetos, são 5 dias de barco. Você não sabe, irmãos, lugares assim onde o evangelho nunca alcançou. E quando eu cheguei lá, eu falei assim, meu Deus, nós chegamos, era 2 da madrugada, cansado, suado, calor de selva. E aí, o pessoal me chamou lá na frente
E eu falei, eu vou pregar o que para esse povo? E me veio uma palavra no coração. Eu falei, Pai, o que o Senhor quer que eu fale para eles? Lucas 3, 21. Jesus orou, o céu abriu, o Espírito Santo veio. Ensina esse povo a orar. E eles me passaram lá a palavra, e eu comecei a falar para eles da importância da oração. O que é a oração? Como as coisas mais básicas da vida cristã. Aquele povo ficou de 2 da manhã até o outro dia orando, de joelhos, se arrependendo dos seus pecados. Irmãos, aquilo tocou demais meu coração. Eu não aguentei, eu fui dormir. Os outros pastores que foram comigo, eu falei, olha, vocês vão revezando aí. Aí tinham... Não, a história da aranha é outra. Aí tinha uma aranha, não, vou contar. A aranha era grande. E ela saiu assim da palhoça. E tinha o pastor Fábio lá do Rio de Janeiro. E ele ficou com medo da aranha. E eu falei, rapaz, Jesus não me trouxe do Brasil para morrer picado por uma aranha. Eu vou dormir. E ele ficou lá acordado, de olho na aranha. Eu falei, aranha endemoniada, sai daqui. Eu dormi, acordei, o povo lá orando. Eles não sabem ler, eles não conhecem o plano da salvação. Ficamos lá 7 dias na aldeia, ensinando eles Bíblia, ensinando com a nossa vida. Estão entendendo? Levando o Evangelho. Nós somos a carta viva. Então, fomos orar no outro dia. Nós ensinávamos a orar e orávamos com eles. Fomos falar sobre família, sobre honra, respeito. E eles estavam ávidos. Aí no final, eles chamam lá de governador. É como se fosse o chefe da tribo lá. Aí o governador veio falar assim, o que vocês vieram fazer aqui? Qual é a sua intenção? Aqui não vem nem o governo. Ninguém vem aqui. O que vocês querem? O que vocês querem do meu povo? E eu falei, realmente, nós queremos o coração do seu povo para Jesus Cristo. Queremos que você e o seu povo conheçam o verdadeiro Deus. Conheça o verdadeiro Deus. E ele foi quebrantando. A presença de Deus veio. Ele foi quebrantando. Conheça o verdadeiro Deus que criou os céus e a terra. Está vendo esse rio? A natureza, o Deus Todo-Poderoso criou. Ele criou todas as coisas e me enviou aqui do Brasil para falar isso para você. Nós sabemos que existe um Deus Todo-Poderoso. Aí eu falei, mas você não sabe de uma coisa? Aí ele, o que eu não sei? Que esse Deus tem um filho. E esse filho, o filho desse Deus que criou os céus e a terra, é a pessoa mais linda, mais maravilhosa, mais poderosa. É sobre o Filho do Deus Criador que eu vim compartilhar para você. Qual é o nome desse filho? Yeshua. Yeshua? Yeshua. Aleluia. Aí eu lembrei da palavra que Jesus falou para Saulo. Ele é para mim um escolhido para levar a minha palavra para reis e governadores. Eu lembrei dessa palavra. Jesus me trouxe aqui. E aí ele recebeu a Jesus. Aí ele marcou uma reunião com toda a aldeia, umas 300 pessoas. E aí ele chamou as pessoas lá. Toda a aldeia. O missionário quer falar para nós sobre o filho. Aí ele falou o nome lá do Criador, na língua deles. E ali, irmãos, algo maravilhoso aconteceu. Porque quando nós começamos a compartilhar o Evangelho, para aquelas pessoas que não sabem ler, que vivem da pesca, da caça e da agricultura de subsistência, eles começaram a receber Jesus.
E eu comecei a falar do amor de Deus para eles, irmãos. Eles foram se dobrando de joelhos. E eu fui falando como Ele havia morrido na cruz para perdoar os nossos pecados, para destruir o corpo do pecado que cada um de nós carregamos. E quando nós nos arrependemos dos pecados, nós confessamos os nossos pecados diante dEle e reconhecemos que Ele ressuscitou para nos dar uma nova vida. Isso, uma grande parte da aldeia já estava de joelhos, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Irmãos, isso é uma coisa, a gente falar, irmãos, não é a mesma coisa do que você estar lá. A presença de Deus ali. Você, Deus, levando a mensagem para aquelas pessoas mais humildes. Aí, sabe o que aconteceu? Eu estava lá depois, aí eles me perguntaram, qual tipo de peixe você quer comer? Lá o rio, tem uma parte que tem um tipo de peixe e outra parte outro tipo de peixe. Eu só lembrava do dourado. Eu não sei o nome dos peixes lá na língua deles. Aí eu falei de um peixe colorido, né? Era o dourado. Aí eles pegaram na hora, fizeram numa grelha. Aí de repente vem um moço chorando. E eu estava lá comendo peixe com a mão. E ele vem falando. E ele falou, missionário. Ontem, quando você falava do Filho de Deus, a minha esposa ganhou neném. E nós queremos colocar o seu nome nele. Porque nós não queremos esquecer da pessoa que compartilhou sobre o Filho de Deus conosco. Sabe, irmãos? E aí eu fui lá na tenda deles, na palhoça. Eu apresentei aquela criança ao Senhor. Eu vou visitá-lo agora em fevereiro. Eu tenho 4 filhos. Quando Rebeca nasceu a igreja, que eu sou pastor. Quando Israel nasceu, o meu segundo filho, Deus falou para mim, todas as vezes que você orar pelo seu filho, você vai orar pelo meu povo Israel. Deus me deu uma revelação sobre Israel e nós mudamos o templo de uma localidade para outra. Quando Giovana nasceu, foi a primeira vez que eu fui às nações pregar o evangelho. Quando Ana Clara nasceu, Deus me entregou um projeto que a gente tem implantado em várias nações. Cada nascimento de um filho marca a vinda do novo. Eu quero profetizar isso na sua vida, Léo. Deus está entregando o seu filho, porque Deus está trazendo um novo tempo na sua vida, na vida de Mônica. Uma nova identidade no seu ministério, na Nations Help. Essa criança vai ser como um marco profético de algo que o Senhor vai estabelecer nas nações, na vida de crianças, através da sua vida. E através da sua vida, sacerdotes serão levantados. Uma medida espiritual. Uma medida espiritual. Uma medida espiritual nas nações. Preste atenção, irmãos. Você pode produzir uma medida que traz o avivamento. O avivamento, ele vem quando tiver uma medida de oração, jejum, palavra, ofertas. Há uma medida que temos que alcançar, um avivamento pessoal, uma medida que você tem que ter. Eu fico orando em línguas, eu estou tomando banho, estou orando em línguas, estou dirigindo, estou orando em línguas. Eu sei que eu estou produzindo uma medida. Às vezes eu estou viajando, estou orando em línguas, aeroporto, orando em línguas o tempo todo, produzindo uma medida. Eu estou em casa, é culto familiar, nós vamos nos ajoelhar na sala da minha casa. Todas as semanas fazemos vários cultos familiares.
adorando a Jesus Cristo. Tu és o Senhor dos céus e da terra. Eu fiz uma arca do tamanho da arca original da Bíblia e coloquei na sala da minha casa. Eu falei, o Senhor é o Senhor da minha família. Assim como Obed-Edom tinha uma arca na casa dele, e o Senhor o abençoou e tudo que ele possuía. A glória de Deus, ela virá sobre a sua família, quando houver uma medida de intercessão pela sua família, quando você declarar e abrir os seus lábios pela sua família. O avivamento virá na sua igreja, pastor e pastora, missionário que estão aqui. Quando você convocar o seu povo para orar, para jejuar, para produzir uma medida de avivamento naquela região, a medida de Melquisedeque. Ali virá, quando o sacerdócio produzir uma medida, virá uma manifestação poderosa do reino, de prosperidade, de conquistas, de salvação de almas. Você vem para uma escola como essa, 2 semanas de palavra, oração, adoração, é uma medida, mas você vai voltar para sua casa. Aqui é um ambiente do céu poderoso, profético, mas você está recebendo isso aqui para fazer diferença lá, para despertar pessoas lá, para levantar uma medida lá, para voltar lá mais servo do que quando você veio, mais humilde do que quando você entrou, orando mais do que quando você chegou aqui, sendo fiel ao ministério, dizimando e ofertando, honrando seus pais, produzindo uma medida que vai trazer o avivamento. O avivamento começa com uma medida pessoal. Deus dá do tamanho da sua fome, Ele se manifesta do tamanho da sua sede. Você olha para as medidas das águas de Ezequiel 47. As águas que saíam dos portais do templo, das portas do sul, das portas do norte, eram águas que saíam do templo. Você é o templo de Deus. A medida da água vai transbordar. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Há uma medida que precisa ser produzida pelo sacerdócio, e vamos entrar na dimensão de Melquisedeque. Olhe só, irmãos, quero finalizar. Melquisedeque, olhe para Melquisedeque. Melquisedeque andou sobre águas. Melquisedeque, Levi disse, vamos apedrejá-la. Melquisedeque disse, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Melquisedeque andou numa dimensão diferente. Melquisedeque multiplica pães e peixes. Melquisedeque traz prosperidade. Melquisedeque cura os enfermos, liberta os cativos, cura gadareno, transforma gadareno em missionário. A dimensão de Melquisedeque, ela é transformadora. A dimensão de Melquisedeque é transformadora. Você não pode permanecer em Levi. Se as portas do Santo dos Santos já foram abertas, Deus não te chamou para ficar tacando pedra, Ele te chamou para trazer o perdão e a misericórdia. Em Melquisedeque, o homem que teve mais fé na Bíblia, disse assim: pode me matar, que ao terceiro dia eu volto. Em Melquisedeque, a morte não pode te deter. Em Melquisedeque, a ressurreição e a vida. Em Melquisedeque, os pães se multiplicam. Em Melquisedeque, o cego enxerga. Em Melquisedeque, prostituta é adoradora. Em Melquisedeque, a transformação. Em Melquisedeque, a transformação. Em Melquisedeque, a transformação. Em Melquisedeque, a transformação. Em Melquisedeque é um derramar, a mudança, a milagre. Oh, Deus está
geração que vai entrar na ordem de Melquisedeque. Arrependei-vos, destrua o corpo do pecado. Em Melquisedeque a glória está no Santo dos Santos. Em Melquisedeque somos transformados de glória em glória. Sua família vai ser liberta. Você vai entrar na dimensão de Melquisedeque. Sua igreja vai viver o avivamento. Sua cidade, porque a medida de adoração, de intercessão vai subir. Shabayo koronda rabashei, eriana lara marabaso, echore dariada ye, oh remanayos. Eramaye de rena laraba shereye, yerana larabaso, eche karamanaraye rebashe, ei remadadayos. Restaura o sacerdócio, restaura o jejum, restaura a oração, restaura a comunhão com a palavra, restaura a adoração, restaura o altar de oferta, restaura a honra aos seus pais. Comece a orar em outras línguas. Você vai receber vestes novas. Você vai receber um novo batismo. Você vai falar em línguas que você nunca falou antes. Jesus, Jesus, sai do átrio, meu irmão, sai do átrio, entra no Santo dos Santos. Yashoka bayetere na lara darada lario robo shoro doroda lara bashere dere dalarios. Ereka choko romana lara bashoria ketika hamanaye. Eribikotio korodarada lario sora na laradas. Etia karama na laraba shi koto honorio kotokoto kanamaye. Ebia bitu kotu kimihana ya takarada so. Eribisi kotu karama dadayoto totorodo rodo roda larabas. Reinarão sobre toda a terra, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Você vai às nações levantar altares. Você vai às nações levantar altares, para que a glória de Deus venha sobre as nações. Sei, para que a glória de Deus venha. É a glória de Deus que vai transformar o Haiti, o Paraguai. É a glória de Deus que vai transformar o Chile, a Bolívia, a Venezuela. É a glória de Deus que vai transformar o Brasil. E a glória de Deus está no Santo dos Santos. E o Santo dos Santos é a ordem de Melquisedeque.
Comece a orar em outras línguas. Vamos aumentar a medida, orando em línguas, profetizando, adorando em outras línguas. Jesus, 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 Jesus. Recebe o batismo, recebe o batismo. Entra no rio, águas que não se pode atravessar a não ser a nado. Saia do átrio, saia do átrio. É o batismo de Melquisedeque, a dimensão transformadora pela glória. Jesus, 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 restaura o altar. O teu povo veio para ser rei e sacerdote, reino e sacerdócio, reino e sacerdócio, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo.